Olá, seguidores. Vamos aqui para o primeiro Barganhas versus Ciladas desse 2026. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui com o fundo do momento, RZAG11, o Fiagro da Risa. Já vou logo avisando que eu vou ficar aqui no meio do caminho, tá? Mas estou aqui apenas aproveitando o meio do caminho, não, em cima do muro, tá? Com relação se está barato ou se está caro, porque tem muitas repercussões ainda para a gente ter aqui com o fundo. Mas vou aproveitar o espaço para dar uma atualizada aqui para vocês. Então, aqui nessa sexta-feira teve um usuário, o Irineu Guelin, ele postou aqui uma troca de e-mails que ele teve com o gestor da Risa. E aqui ele me agradece aqui pelas informações e ele diz aqui o seguinte: o RZAG está apresentando volatilidade na cota devido à notícia de recuperação social da Unigel veiculada na quarta-feira. O fundo possui dois CRAs com exposição total de 8% e 150% de índice de cobertura e 1,5% numa operação mais curta, sessão fiduciária com 100% de índice de cobertura. Então aqui fala sobre cessão fiduciária, né? Então, aqui pode ter clientes de grãos, né? Algo que também não costuma funcionar muito bem se a empresa entra em recuperação judicial. Em outras oportunidades que quando eu vi isso acontecer, aí sim que a gente já tem uma alto índice de inadimplência, daí sim que eles vão e aumentam ainda mais essa inadimplência, tá? Daqui eles continuam que, além das fiduciárias, as fiduciárias são garantias ex-concursais, que, por definição, excluem o fundo de recuperação judicial e não impedem receber o pagamento de juros e amortização. Na prática, acontece é que deixa de pagar, tá? E essa alienação fiduciária é muito difícil se acionar as garantias. Aqui ele continua. Os CRAs estão adimplentes, sendo os próximos vencimentos em março e abril. Então, por enquanto, realmente não temos parcelas em atraso, mas agora com a empresa em recuperação judicial, o que eu imagino que vai acontecer é que ele fique inadimplente, né? E aqui algo bem importante aqui a parte mais importante desse meio vem agora. O fundo não possui nenhuma outra operação em atraso, seja de juros ou de principal. E aqui já é uma meia verdade, tá? Porque se for contar o waiver como adimplente, então realmente o fundo não tem nenhuma inadimplência, mas isso aqui é muita forçação de barra, né? Falar que não tem nenhuma operação em atraso. E como vou mostrar aqui em vídeos que ainda vou postar para vocês na área gratuita, tem atraso sim, tá? Mas continuando, ele fala que os juros que estavam vencidos na operação do cliente Celine já foram integralmente liquidados. Então, isso aqui é realmente bem positivo, tá? É uma notícia boa ter acontecido o pagamento desse CRE, que era 9% do fundo. Mas aqui vou ler minha resposta para ele. Respondi que com certeza é uma notícia excelente a adimplência da Celine, mas ficou o alerta ligado, né? Está inadimplente agora, pode ser ah, que esse devedor ele continue tendo dificuldade. Aqui sobre o Nigel, como eu disse, não tem parcelas em atraso, mas depois do judicial pode vir algum problema. Aqui eu comentei que tem um terceiro devedor inadimplente em juros. Isso aqui é a informação que ainda vou tá para liberar aqui para a área gratuita. Comentei aqui sobre a grande quantidade de devedores que estão em waiver de amortização, o que é um sinal de uma situação que pode ficar ainda mais crítica. Lembrando que a Unigel ela já estava em carência de amortização, depois a situação foi se complicando até vir aqui na inadimplência de juros. E aqui por último ressaltei a falta de transparência da Risa, né? Porque tem um monte de carência aqui de amortização e o gestor não fala nada. Mas, enfim, aqui na noite de sexta-feira a gente também teve a divulgação de um fato relevante aqui de RZAG 11, comentando sobre a questão da recuperação judicial, da reserva, nada aqui de novo que teve nesse fato relevante. Com relação ao comportamento da cota,
Olha, na sexta-feira a gente já teve um movimento aqui de recuperação, ah, muito provavelmente porque o mercado ficou sabendo dessa adimplência aqui da Celine, mas o que pode estar em jogo aqui é a imagem da gestora, né? Antes esse aqui era um fiel que era visto como limpinho, e agora o mercado pode estar perdendo aqui essa imagem, né? Então, e olha, tem mais coisa ruim para aparecer aqui de RZAG 11, viu? Tomar muito cuidado. Então, como eu disse, vou ficar aqui no meio do caminho, não tem condição ainda nenhuma de te falar que tá barato, está caro. Tem muita gente que vê aqui nos meus comentários falando, pode vender aí que eu compro, se cair eu compro. Esse negócio de pegar a faca caindo costuma ser perigoso, tá? Com relação a fundamentos, para mim eu já não gosto muito de Fiagros. A minha RZAG 11 tá aqui embaixo, questão de fundamentos, tá? Ok, vamos agora aqui para um fundo de tijolo que vai entregar crescimento de renda. Então, aqui falar sobre VISC 11, o fundo de shopping da Vinci. Aqui no último relatório, a gente teve a declaração do gestor de que vai aumentar o rendimento. Deixa eu pegar aqui o relatório para vocês. O relatório saiu aqui no dia 8, na quinta-feira à noite. Ah, e aqui, olha só, a estimativa de rendimento de janeiro até dezembro de 2026 foi para 84 a 90 84 a 90 centavos. Atualmente está aqui em 81 centavos. Então, na banda inferior seria um aumento de 3 centavos, né? Mas agora aqui fica a dúvida se vai ser na banda inferior, se vai ser aqui na metade da banda. Os 90 centavos acho difícil, tá? Mas, enfim, aqui a gente vai ter um aumento de rendimento, já está prometido aqui pelo gestor. E nessa sexta-feira, a gente não teve aqui o mercado reagindo assim tão bem, não, tá? Se a gente for ver aqui no histórico, aqui ele chegou a bater 111,50 que é 26 de dezembro, isso aqui com rendimento menor. Então, de lá para cá ele veio meio que lateralizando. Agora com essa boa notícia, pode ser que a gente tenha uma alta um pouco mais significativa aqui para a VISC 11, tá? Aqui um detalhe sobre esse aumento da renda, parte dela vai ser via melhoria dos resultados. VISC 11 estava com uma geração em linha uma distribuição em linha com recorrente, algo que é positivo. Ainda por cima teve alguns sellers fines aqui no mês de dezembro e com isso vai ter um aumento da renda aqui para os próximos meses. Então, VISC 11 não é aquela barganha, super barganha, essa aqui realmente meio que já acabou, né? Mas, enfim, ainda acho que pode ter uma valorização aqui. Com relação a fundamentos, VISC 11 não chega a ser um fundo perfeito, mas também não é um fundo todo cagado. Ok, vamos aqui comentar sobre o RPR 11. Ah, olha, sobre o Urcão, com certeza tem muita gente que está achando ele meio caro aqui nos R$ 39. E eu conheço muita gente que ficou deixada para trás, né? Foi deixado para trás aqui, estava esperando comprar o fundo abaixo dos 30, acabou fazendo pouco caso aqui nos 32, e agora aqui está desesperado porque viu a cota ir nos 39. E o pessoal tinha muita gente dizendo que por conta do fluxo elevado que a gente teve alguns dias atrás aqui de algum institucional se posicionando, quando ele saísse, a cotação iria desabar. E, no entanto, aqui nos últimos dias, para esse institucional ele saiu, a liquidez voltou a ficar bem baixa. Antes chegou a bater é, 2 milhões e meio por em um único dia. Agora aqui na sexta-feira, não sei se estavam 200 ou 300 mil. É uma liquidez bem baixa, tá? Menos da metade que a gente estava observando nos outros dias. E mesmo assim, a cotação se manteve. Então aqui o pessoal tá rezando aqui para ver se cai. Olha, algo que eu tenho visto muita gente falando é que
o dividend yield está ruim, que não é condizente com o risco, realmente está aqui 35 centavos, dá apenas 0,90% ao mês. Então, realmente, a gente pensa que no risco do fundo é um dividend yield ruim, mas olha, quem está olhando aqui para o yield atual tá fazendo sardinhagem, tá? Nesse aqui é sardinhagem bem elevada, porque aqui o RPR11 é um caso nítido em que a gente pode ter um aumento significativo da renda nos próximos meses. Próximo mês aqui que eu falo no segundo semestre. Então, esse adicional que aqui está se posicionando, ele, diferente da sardinhada que acompanha certos influenciadores aí, ele sabe fazer conta, né? Então ele vai pensar, se esse fundo aqui aumentar o rendimento para X, vai ter um dividend yield tal. Por exemplo, se for conseguir recuperar aqui para 80 centavos, olha, ele poderia aqui pagar ainda 2% ao mês, né? Lembrando que até menos de um ano atrás, o fundo pagava 80 centavos sem muita dificuldade. E o fundo aqui em março de 2025 está a situação bem pior do que a atual, né? Agora que o fundo está encaminhando aqui vários problemas, então tem muita gente fazendo aqui pouco caso de RPR11, mas tomar cuidado que pode surpreender depois, tá? Então, o RPR11 para mim ainda continua barato aqui nesse preço, não está tão barato de graça, igual estava nos 32, mas ainda assim barato. Tenho feito compras ainda nesse preço de R$ 39, tá? Tenho reinvestido aqui dividendos de RPR11 nesse preço de R$ 39 ainda. Não estou colocando muito dinheiro, até porque já tenho uma posição bem relevante no fundo. Quais são fundamentos que não dá nem para falar, né? Não vou ficar passando pano, com certeza o pessoal da Urca é bem competente. Então, colocar ele aqui bem embaixo aqui em questão de fundamentos. Agora aqui para finalizar esse vídeo, já vou avisando que vai ser apenas um vídeo de barganhas aqui nesse domingo, porque realmente as barganhas estão bem escassas atualmente, né? Tá bem difícil de garimpar a oportunidade. Então, falar sobre CACR11. Então, aqui eu gostaria de deixar o seguinte recado. Aqui na próxima semana, a gente tem a divulgação do informe mensal, né? O informe mensal geralmente é divulgado até o dia 15 de cada mês. Então, provavelmente até essa quinta-feira dessa semana deve sair o próximo informe mensal. Lembrando que vai ser o primeiro informe 100% produzido aqui pelo novo administrador. A gente teve aqui a saída da Ecoval, entrou aqui a BRL Trust. E aqui é o seguinte, pode ser que com esse novo administrador, imagino que esteja alinhado com ele, venha aqui uma reavaliação daqueles projetos aqui dentro de CACR11. Com isso pode acontecer do VP voltar a um valor mais próximo ao anterior, né? Ele caiu aqui de 93,67 para 76,58 e, enfim, pode acontecer voltar aqui para esse patamar. Não tem nada garantido que vai acontecer assim tão rápido, tá? Apenas uma suspeita que eu tenho, apenas uma possibilidade e algo que tem potencial de fazer a cotação subir significativamente, né? Porque normalmente o pessoal vem aqui no PVP, ou a galerinha que não sabe muito analisar fundamentos, vem aqui no Clube FI, outro portal, tem o PVP de 1,06 e pensa que tá caro, né? Então, ficar de olho nisso daí para a próxima semana. Em relação a fundamentos, com certeza não dá para colocar CACR11 como bom fundamento depois de tudo que aconteceu. Com relação ao fator preço também não subiu demais, né? Mas, enfim, aqui tem que ser é, um, é uma tese que para quem tem bastante tolerância a risco. Então, vou colocar ele mais ou menos aqui, tá? Então é isso, galera. Peço aqui o seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.